Quando você ouve o nome Nicolau Maquiavel, o que vem à sua mente? Manipulação? Traição? Frieza estratégica? E se eu te dissesse que por trás do autor de O Príncipe havia um poeta solitário, um amante do vinho e das boas conversas, um sonhador exilado, torturado não só na carne, mas também pela ironia do destino? Hoje, você vai conhecer o Maquiavel que quase ninguém conhece, um homem que amava escrever tanto quanto odiava bajular, que riu da própria tortura e trocava confidências pessoais com os amigos, que mesmo exilado, sonhava em transformar a política com a força da verdade nua e crua. Esse não é o Maquiavel superficial que se encontra por aí, é o verdadeiro, e hoje ele vai te encarar. Florença, Itália, 1469, enquanto a cidade fervia entre arte e conspiração, nascia um garoto franzino, filho de Bernardo Maquiavel, um advogado sem fortuna, mas com algo mais valioso que ouro: conhecimento em forma de uma biblioteca. Foi ali, entre estantes empoeiradas, pergaminhos em latim, que Nicolau mergulhou no mundo dos grandes: Cícero, Platão e Aristóteles, Tito Livio. Maquiavel era um humanista, antes mesmo de entender o que isso significava. Enquanto os meninos da vizinhança brincavam com espadas de madeira, ele duelava com ideias, lapidava a mente, afiava a língua e preparava, sem saber, o golpe mais elegante da história política ocidental. Aos 29 anos, esse era Maquiavel, quando foi nomeado para o cargo de segundo chanceler da República de Florença. Mas ele não era só um burocrata com pena na mão. Ele era um visionário, um jogador silencioso, um artesão da política. Logo ingressará em missões diplomáticas. Conversou com papas, reis e imperadores. Anotava tudo, observava cada gesto, aprendia com os gigantes. Mas o que pouca gente sabe é que Maquiavel também tentou mudar o mundo com engenharia. Sim, engenharia. Ao lado de ninguém mais, ninguém menos que Leonardo da Vinci, ele planejou desviar o curso do rio Arno. A missão? Secar a cidade de Pisa, privar a cidade rebelde de sua fonte de água, vencê-los, não com espadas, mas com um ataque hídrico. Era uma ideia insana, ousada, quase poética. Imagina, um pensador político, um gênio da arte, e um rio gigante sendo manipulado como peça de xadrez. A operação falhou. O rio era mais teimoso que os cálculos de Leonardo, mas o plano revela muito mais do que um fracasso. Mostra o Maquiavel ousado, inovador, disposto a pensar além do tempo, um homem que via o poder como um jogo e que entendia que, às vezes, para vencer, é preciso mover as margens da realidade. Maquiavel também amava, sim, o homem por trás das frases duras como: quando for praticar o bem, faça aos poucos, e quando for praticar o mal, faça de uma vez só. Era também um apaixonado. Casou-se com Marietta Corsini, uma mulher forte e paciente, com quem teve vários filhos. E mesmo em meio às turbulências da vida pública, Maquiavel nunca deixou de escrever para ela, nem de pensar nela, mas o amor que mais salta dos registros é o que ele tinha por seus amigos, principalmente Francesco Vettori. As cartas entre os dois são verdadeiras pérolas da literatura epistolar, cheias de humor, sarcasmo, política e até algumas indecências. Sim, Maquiavel fazia piadas picantes, falava da saudade dos prostíbulos e da vontade de fugir da mesmice do campo, mas ao mesmo tempo desabafava sobre a angústia do exílio, a frustração de estar fora da política e a esperança de voltar ao jogo. Era um homem que sentia, que se feriu tentando entender o poder e que buscava consolo nas palavras dos amigos. No fundo, por trás da mente fria, existia um coração em constante erupção. Em 1512, os tempos mudam, e com eles mudam os donos do poder. Os Médici retornam a Florença, e Maquiavel foi acusado de conspiração, sem julgamento, sem defesa. É jogado numa cela fria, úmida, onde só existe escuridão e dor. Torturam-no com o estrapado, um método cruel em que os braços são amarrados nas costas, e o corpo é suspenso bruscamente deslocando os ombros, 3 vezes, mas Maquiavel não confessa, nenhuma palavra, ele sobrevive, e quando é finalmente libertado, não recebe um cargo,
Não recebe reconhecimento. Não recebe nada. Apenas o esquecimento. É exilado na pequena vila de Santa Andrea, entre vinhedos camponeses e silêncio. Ali, durante o dia, joga gamão com os locais. Ajuda na colheita. Ri, mas com a boca amarga. À noite, ele se veste com suas roupas mais elegantes. Fecha a porta. Senta-se à escrivaninha e conversa com os grandes mortos. Tito Livio, Cícero, Tucídides, Dante. Ali, naquela solidão forçada, Maquiavel escreve O Príncipe, não como um manual de maldade, mas como um grito de lucidez, um espelho político, para um mundo hipócrita. Do exílio, nasce a obra que mudaria o pensamento ocidental para sempre, porque às vezes é no abandono que o gênio floresce. Pouca gente sabe, mas Maquiavel também era um observador atento das mulheres, e não com os olhos do moralista, mas com os olhos de um estrategista e de um admirador. Ele via nelas, não apenas objetos de desejo, mas forças políticas, aliadas, influenciadoras silenciosas, ou declaradas rainhas do jogo. Escreveu sobre Lucrécia Borgia, comentou Catarina Sforza, e jamais subestimou o poder que uma mulher poderia exercer, dentro ou fora de um trono. Maquiavel entendia que a virtude, essa capacidade de moldar o destino, não era exclusividade masculina. Ele mesmo dizia: a fortuna é mulher, e é preciso saber dominá-la com ousadia, mas também sabia que muitas vezes era ela, a fortuna, quem conduzia os homens ao abismo. Há quem diga que Maquiavel era misógino, talvez por ler O Príncipe com olhos superficiais, mas basta mergulhar em suas cartas, seus diálogos, suas reflexões, para ver que, por trás do estrategista, existia um homem que reconhecia e temia a força do feminino. No ano de 1527, Nicolau Maquiavel adoece. O corpo já não acompanha mais a mente incansável. Sabe que está partindo, mas não sem deixar marcas. Suas obras, O Príncipe, discursos sobre a primeira década de Tito Livio, A Mandrágora, já circulam comentadas em sussurros, copiadas à mão, temidas por príncipes e elogiadas por pensadores. Morre pobre, esquecido por muitos, mal compreendido por quase todos. Mas a história, essa sim, não esqueceu dele. Pelo contrário, séculos depois, seu nome se transformaria em adjetivo, maquiavélico, um elogio disfarçado de ofensa, ou uma ofensa que revela admiração, amado por uns, odiado por outros, lido por todos. Maquiavel foi o primeiro a escrever sobre o poder, sem máscaras, sem ilusões religiosas, sem bajulação de reis. Mostrou que o mundo real não obedece à moral, mas à necessidade, e isso escandaliza, porque é verdadeiro. Seu legado vive não apenas nos livros, mas nos corredores do poder, nas estratégias silenciosas, nos discursos bem calculados, nos líderes que entenderam que governar é agir no limiar entre virtude e brutalidade. Maquiavel morreu, mas sua mente nunca saiu do jogo. Ele se foi, mas e se eu te dissesse que Maquiavel ainda está entre nós? Sim, ele caminha pelas salas de governo, sussurra nos bastidores das campanhas eleitorais e assiste em silêncio aos debates, onde a verdade é menos importante do que a narrativa. Ele está nas estratégias de CEOs, na retórica dos generais, nos corredores frios dos parlamentos, sempre presente, nunca visível, porque Maquiavel não é apenas um homem, é um conceito, um espelho, um desconforto que nos obriga a olhar para o mundo como ele é, não como gostaríamos que fosse. Ele nos ensinou que a política é uma selva, e que quem entra nela com flores nas mãos acaba devorado. Maquiavel ainda vive, não como herói, nem como vilão, mas como fantasma incômodo, na consciência de todos que ousam governar. E talvez seja por isso que ele jamais será esquecido.